mais uma edição do Boletim Científico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. Eu tenho a honra de participar e entrevistar 3 grandes nomes da cirurgia cardiovascular no Brasil. São membros titulares, da nossa sociedade. Estou com o professor Dr. Fábio Antônio Gaioto, o Dr. Samuel Steffen e o Dr. Lucas Cardoso, que estão aqui para contribuir conosco sobre o tema a importância da técnica robótica em cirurgia cardiovascular. A gente vai entrevistá-los para saber um pouco mais da experiência, de como tudo começou, de como vem se desenvolvendo o ramo da cirurgia robótica cardíaca no nosso país, visto que nos últimos anos vocês vêm cada vez mais se especializando e utilizando desta nova técnica para ajudar os nossos pacientes. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês neste momento, que vão contribuir com informações relevantes e que serão difundidas para todos os cirurgiões do Brasil, residentes e estudantes de medicina, trazendo uma nova visão dessa especialidade que vem se desenvolvendo cada vez mais. O nosso objetivo é justamente esse: explorar os avanços, os benefícios que essa nova técnica traz para os pacientes e quais são os desafios da técnica robótica. Vamos falar um pouco sobre a trajetória profissional de cada um de vocês. São cirurgiões exemplares e servem como referências para muitos outros que vêm em formação. Dr. Gaioto, o senhor poderia nos contar um pouco sobre essa sua trajetória profissional, como começou a trabalhar com técnicas robóticas em cirurgia cardiovascular? Bom, Álvaro, Sociedade Brasileira, obrigado pelo convite. Eu acho o Boletim Científico uma excelente fonte de atualização. Bem feito, parabenizo a toda a comissão que está organizando esse trabalho científico para a nossa sociedade. O assunto da robótica, o primeiro contato que eu tive com a robótica em cirurgia cardíaca foi em 2009 para 2010, quando eu passei um mês na Escola Médica de Tóquio e em Kanazawa. Fui no Japão. Eu vi um programa em funcionamento naquela época, me dediquei a esse assunto naquele momento, mas não houve um progresso, em virtude do momento que eu estava. E nós vamos comentar um pouquinho sobre isso, sobre o caminhar da formação robótica, que não é simples. Então o meu contato com robótica é antigo e ele ressurgiu nos últimos 3 a 4 anos na nossa equipe, em parceria com os jovens. Já adianto, robótica, aprendam os jovens, em parceria com os mais velhos, com os jovens depois de aprenderem a operar aberto. Também nós vamos comentar sobre isso. Não adianta nada fazer a robótica sem saber fazer aberto. Primeiro opere aberto, depois você vai para a robótica. É um pré-requisito. Então é um programa que na minha vida começou há muito tempo e ele recrudesceu nos últimos 3, 4 anos e agora é que virou realidade. Inclusive o senhor, em sua trajetória no Japão, teve a oportunidade de ver o Watanabe fazendo cirurgias robóticas, né? Cirurgias robóticas, o Go Watanabe, fazendo cirurgia robótica, desenvolvendo o braço robótico para a empresa, para a Intuitive. Foi uma imersão muito grande. Eu acho que a robótica é um trabalho em equipe. Naquele momento era um momento diferente. A robótica é uma formação longa, como nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Naquele momento eu vi, aprendi um pouco, mas não consegui implementar. A época chegou agora. E agora na nossa equipe está implementado o nosso programa, já é um programa sólido, em andamento, e um programa que está à disposição de todos que quiserem conhecer e trocar ideia conosco, fazer parceria conosco. Muito bem, doutor Gaioto, muito obrigado. Lucas, e você? Como é que tem sido sua experiência trabalhando com a técnica robótica desenvolvida pela equipe Leve Cardiovascular? Olha, Álvaro, ao mesmo tempo que é entusiasmante, tem sido um desafio desde o começo. A gente teve o privilégio de contar com 2 grandes mentores. Primeiro, o Dr. Fábio Gaioto, que na nossa equipe que foi quem plantou a semente e depositou tanto em mim quanto no Samuel essa iniciativa. Então a gente tomou a frente para fazer todos os intercâmbios, especializações. Inclusive vocês estiveram na Mayo Clinic, foram buscar conhecimento nos Estados Unidos, que hoje é a vanguarda da cirurgia robótica e em muitos outros campos da cirurgia cardíaca. Você poderia complementar em relação a isso? E o segundo grande mentor que nós tivemos foi justamente da Mayo Clinic, Dr. Arman Agami, que também foi nosso prócto aqui nos nossos primeiros casos. Nós treinamos lá, acompanhamos todo o trabalho que eles fazem lá e trouxemos toda essa experiência. Isso que é importante. Lá eles têm uma experiência de casos enorme, Eles já fazem cirurgia robótica mitral, principalmente há décadas, milhares de casos operados.
Então, ele já tem tudo muito bem estabelecido, né? Da parte de pré, intraoperatório e pós-operatório. Então, nós trouxemos isso, claro que adaptando para a nossa realidade, né? E dentro da instituição que nós trabalhamos, nós estamos agora cada dia mais solidificando essa experiência com a cirurgia robótica. Interessante. Samuel, qual é o seu papel no desenvolvimento e aplicação dessa técnica hoje, visto que você, lembrando a sua trajetória, você participou, cirurgião como o Dr. Gaioto e como o Dr. Lucas, foram formados pelo Instituto do Coração, né, do Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que na época as habilidades apicais, as habilidades de construção durante toda a formação médica, a formação em cirurgia geral, a formação em cirurgia cardiovascular, era voltada para as cirurgias abertas. E aí surgiu o campo da minimamente invasiva, e a gente que vem acompanhando a sua trajetória, vem notando, apesar de gostar de sempre de doentes graves, né, vocês é a equipe que mais faz transplantes no país, desenvolver essa habilidade, desenvolver essa técnica, conseguir operar um ser humano por um robô à distância. Você está ali na mesma sala, mas você está distante do paciente. Como é que você vê esse desenvolvimento? Como é que você vê essa aplicação técnica? Bom, Álvaro, primeiramente agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tema muito interessante, que é um tema que a gente tem se dedicado muito, a equipe leve cardiovascular. E pegando um pouquinho do que o Gaioto falou, e de responder a sua pergunta, o grupo leve cardiovascular movimenta em torno de 60, 70 operações de coração por mês. E o contato com a cirurgia aberta vem um amplo contato de toda a equipe operando plastias mitrais, por exemplo, em grande monta, 3, 4, 5 casos por semana às vezes. O Fábio já operou dias de 3 plastias mitrais no mesmo dia. Então um volume muito grande, uma experiência muito grande com a cirurgia aberta para ir pensar em fazer algo de forma diferente, minimamente invasiva. A ideia da robótica começou antes da pandemia. O Gaioto veio com esse plano de instituir a cirurgia robótica no grupo. Só que veio a pandemia, a gente ficou um pouco defasado naquele primeiro ano. Houve uma adaptação. Uma adaptação. E logo que o Lucas veio para a equipe, nós tivemos a vontade de fazer alguns casos inicialmente por vídeo assistidas. Então, primeiro a gente começou com os casos não vídeo assistidos, de mini esternotomia para troca da válvula aórtica, para troca da aorta ascendente, às vezes troca da raiz aórtica, a gente fez alguns casos assim também. No segundo ponto, correção de comunicação interatrial, de casos que não eram elegíveis para tratamento percutâneo. Então, tivemos essa experiência, fizemos alguns casos de válvula mitral, plásticas de prolapso do segmento posterior, que são plásticas mais fáceis de resolver, vamos dizer assim, do ponto de vista cirúrgico. E na sequência surgiu a possibilidade do treinamento no console, com simuladores, dentro da instituição que a gente trabalha hoje, que o Gaioto chefia. E existia uma pós-graduação dessa instituição em cirurgia torácica, na cirurgia do Einstein. Então nós nos matriculamos na pós-graduação da cirurgia torácica, chefiada pelo Terra, junto com o Alessandro Mariani também. E através dessa pós-graduação nós tivemos o contato com o console. E nesse momento... Tudo isso dentro de uma grande instituição, referência, exato, que é o Hospital Israelita, o Albert Einstein. E por que seguimos esse caminho? Não foi um caminho tirado da cabeça da equipe leve cardiovascular. Foi um caminho seguido pelas diretrizes do STS. Então existe que é o Society Thoracic Surgery. Existe um caminho a se seguir. E esse caminho foi seguido dessa forma. Primeiro, acesso ao console semanal, com simulação. Segundo ponto, o treinamento inicial do robô com certificação básica. Depois, o contato com equipes que fazem cirurgia robótica de rotina. Rotina que a gente fala seria cirurgia diária, praticamente, no caso da Mayo Clinic. O terceiro ponto foi encontrar o próprio, encontrar um mentor da cirurgia robótica. A gente encontrou o Arman no STS, no curso do STS, inclusive. E houve o contato inicial e vocês conseguiram... E aí começamos a saga da certificação, que talvez o Gaioto vai falar um pouco sobre isso também, nesse próximo ponto. Uma cirurgia que ela é completamente diferente do ponto de vista logístico, mas ela é totalmente igual e ela tem que ser igual do ponto de vista de resultado.
O objetivo principal é a válvula ser tratada de forma efetiva, segura e com resultado satisfatório igual à cirurgia aberta, que esse resultado já existe. Então não é por um acesso que você vai prejudicar a válvula em si, o objetivo tem que ser o mesmo. Então basicamente isso, operar num console, a diferença maior é que a comunicação e essa interligação entre o cirurgião que está no campo e o cirurgião que está no console tem que ser efetiva, e o console nos dá a visão 3D, né? Que é diferente do vídeo, porque o vídeo nos dá a visão em 2 dimensões, no console te dá a visão em 3D. Isso é muito interessante para fazer os procedimentos. Nossa, quantas barreiras, né, que vocês tiveram que suplantar para poder desenvolver essa técnica. E doutor Gailton, você, do ponto de vista geracional, do ponto de vista embrionário da ideia, de trazer a ideia, colocar o projeto no papel, quais foram e quais seriam os grandes desafios que o senhor vê hoje para implementar e desenvolver, não só implementar, mas desenvolver essa técnica? O Brasil sempre está atrás em tecnologia de ponta. A nossa defasagem é, em média, 10 a 15 anos. E isso não é só para o robô. É para assistência circulatória mecânica, isso é mais ou menos em todas as áreas, engenharia, automobilismo, etc. E anda sempre de uma forma mais lenta. O programa robótico é difícil de implantar. Então, como o Samuel falou, foram vários steps. E o Brasil engatinha no programa robótico. Se pegar até hoje, de 2009, 2010 para cá, foram feitos ao redor de 100 e poucos procedimentos por poucas equipes. Não tem nenhuma equipe no Brasil que tenha um movimento que chegue perto do movimento americano. O sistema de saúde é outro. Portanto, o treinamento do cirurgião é outro. Lá existem cirurgiões dedicados que só fazem isso. No Brasil a gente não tem isso. É muito difícil conseguir isso. Certamente nós não vamos conseguir operar mitral todo dia por robô. Não é característica do sistema de saúde brasileiro, mas podemos sim operar uma mitral por semana e manter um programa pujante, um programa forte, que não tem nenhum programa tão forte no Brasil quanto o que nós sonhamos. Começamos isso antes da pandemia, veio a pandemia, atrasou um pouco o processo para conseguir andar, para conseguir desenvolver, chegou a hora. E o treinamento nós procuramos fora porque não tem o treinamento no Brasil. Existem cursos no Brasil, o curso não é treinamento. E tem que tomar muito cuidado a juventude, os nossos residentes. Eles podem fazer o curso, mas o curso é para matar uma curiosidade médica. Para você se certificar para fazer cirurgia cardíaca robótica, o caminho é muito longo. Não é fazendo um curso que você sai operando robô para fazer cardíaca. Não é assim em nenhuma área, muito menos na cardíaca. Ainda mais se considerando que, por exemplo, para você virar membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardíaca, você tem que ter um número grande de cirurgia. Tem que tomar cuidado, porque muitas vezes acham que fazendo um curso de uma semana sai habilitado a fazer cirurgia robótica, e não é isso. Esses cursos rápidos, isso é para matar uma curiosidade médica, de você mexer. Ali, o processo é muito longo, e a certificação é complexa. Não tem, eu volto a repetir, treinamento no Brasil não tem nenhum lugar que ofereça, nenhum lugar. O treinamento que está mais adiantado é a pós-graduação do Einstein, que é o hospital que nós desenvolvemos a robótica, que nós escolhemos para desenvolver o nosso programa da leve cardiovascular, o Hospital Israelita Albert Einstein. O programa é de cirurgia torácica, que agora está começando com um braço de cirurgia cardíaca, sob supervisão do Terra e do nosso time, para desenvolver isso de uma forma estruturada, sólida. É um desenvolvimento que vai se gastar pelo menos de investimento 2 anos. Ninguém vai sair operando robô gastando menos tempo do que isso. E a certificação ela precisa ser concluída com treinamento fora, num serviço que faça 1 por dia. Para você ver e ver a rotina como é, de fato. Existe uma proctoria. Nós tivemos que fazer 10 casos sob proctoria no Albert Einstein, até conseguir. A nossa proctoria só vai estar liberada depois de 50, né, Samuel? 50. Depois de 50. Ou seja, nós não podemos proctorar ninguém ainda. 50 para começar a proctorar. 100 casos é início de experiência. O Brasil, somando todas as equipes, não chega a 120, 130 casos. Não chega em 12 anos, 13 anos.
Ou seja, o Brasil engatinha Sim. nessa tecnologia, que, ao meu ver, é uma tecnologia interessantíssima, promissora. Precisamos acreditar, precisamos formar centros difusores desse conhecimento, formadores desse conhecimento de uma forma estruturada e oficial, e não com um cursinho rápido para fazer fim de semana, robô, que isso não existe. Isso não existe. Esse racional que o Gaelto falou se aplica a qualquer nova tecnologia dentro da cirurgia, como a gente tem as cirurgias transcatéteres, por exemplo, né? Hoje a sociedade já tem um papel bem estabelecido para certificação, treinamento, e isso exige várias participações em congresso. E esse racional de treinamento que o Gaelto comentou, eu acho que se aplica a toda nova tecnologia dentro da especialidade cirúrgica, né? A gente tem, por exemplo, as técnicas transcatéter, que hoje a sociedade já tem, de fato, um papel bem estabelecido no treinamento, né? Tem todos aqueles créditos de participação em congresso, atualização, etc. Hoje, para a cirurgia robótica, a sociedade ainda não tem, mas eu acredito que vai ter, né? Porque isso já está chegando como uma onda, uma nova tendência, né? Dentro da especialidade. Mas, de fato, tem que ser exigido um requisito mínimo, que tem que ser bem rigoroso, né? A começar pelas horas de simulação. Isso, lá nos Estados Unidos, eles estabelecem pelo menos 40 horas de treinamento no simulador. 40 horas semanais. 40 horas de treinamento inicial, para quem vai ficar em campo, por exemplo. Para quem vai manejar o robô, pelo menos 100 horas de treinamento só no simulador. Isso fora toda a outra parte complementar, que seria o principal, né, que seria a cirurgia em si no paciente, né? Então precisa fazer também simulação com cadáver, com modelos sintéticos dentro da plataforma do robô, para aí sim a equipe, né, porque é uma cirurgia que é feita em equipe, tem que ter um treinamento em conjunto, tanto do cirurgião do console, do cirurgião de campo, toda a equipe precisa de um apoio institucional que tem que ser muito grande, né? A instituição que você pretende fazer um programa tem que ter, além da infraestrutura da plataforma do robô, a equipe de enfermagem precisa estar bem treinada, a equipe de anestesia, ou seja, é um universo muito grande. E você, Lucas, já que participou de todo esse processo, você fala que é uma formação longa, difícil, né? A gente tem que atingir pré-requisitos para que possa realmente partir para oferecer a melhor terapêutica para os nossos doentes. Como é que você vê, quais são os principais benefícios que você vê em relação aos métodos tradicionais de cirurgia cardíaca? Em relação à cirurgia cardíaca robótica, hoje, digamos que o carro-chefe seja a cirurgia da válvula mitral. Certo. Claro que outras cirurgias, como retirada de tumores intracardíacos, tipo mixoma, fechamento de comunicação interatrial, que hoje é uma porcentagem muito pequena de cirurgias que a gente faz por essa via, mas a cirurgia da válvula mitral, sim. A gente tem bem estabelecido os resultados com desfechos de longo prazo, isso baseado na experiência americana principalmente, né? Hoje Cleveland Clinic tem mais de 1000 casos publicados e a gente sabe que a cirurgia, além de ser segura, ela tem um excelente resultado quando a gente pensa em plastia da válvula mitral, né? Então o sucesso da plástica mitral através do robô é muito alto e sem dúvida o benefício para o paciente seria uma recuperação mais acelerada, um retorno às atividades mais precoces, principalmente para pacientes que, por exemplo, fazem atividades físicas, esportes, então não vai ter o ônus de ter uma estenotomia, né? Ter um acesso lateral, que além de esteticamente melhor, funcionalmente também tende a ser melhor, principalmente nos primeiros meses do pós-operatório. Então ela impacta realmente nos resultados cirúrgicos? Sim, o resultado cirúrgico, quando a gente pensa em resultado desfecho duro, né, mortalidade, isso é igual, né? A cirurgia pela estenotomia é uma cirurgia excelente, a gente tem resultados aí de décadas bem estabelecidos, isso dificilmente vai ser melhor, né? Os bancos de dados internacionais, a mortalidade para uma cirurgia de plástica da válvula mitral é menor do que 1%. Então você conseguir reduzir isso é praticamente impossível. Quando a gente analisa outros desfechos, aí qualidade de vida, satisfação do paciente, são coisas mais subjetivas, né? Que importam, né? Que isso vai interferir no dia a dia, na funcionalidade do paciente. Exato. Né? Mas tudo isso tem que ser feito pensando na segurança do procedimento. Não adianta uma equipe cirúrgica, por exemplo, uma instituição querer instituir um programa de cirurgia robótica sem ter um treinamento adequado e só por ser cirurgia robótica você ter algum impacto negativo no desfecho do paciente, um tempo de SEC muito prolongado, uma recuperação pior, um resultado que não é o ideal, né? Então, se você pretende fazer uma plástica através da cirurgia robótica, ela tem que ser bem sucedida tal qual seria numa cirurgia convencional.
E a recuperação também, pensando em retorno às atividades, tudo que a gente tem após no pós-operatório, que é esperado após a cirurgia. Sim, ótimo. E quais são as maiores inovações que a gente vem tendo na cirurgia robótica, Samuel? Desde o primeiro robô até o Da Vinci que a gente utiliza hoje, como é que você faz essa avaliação global, essas inovações? O que é que tem sido desenvolvido para a cirurgia robótica aqui? A experiência do mundo da cirurgia robótica é na plataforma Da Vinci, que ela evoluiu e ela vem evoluindo cada vez mais. E significa que os braços utilizados antes são iguais aos de hoje? Como? São diferentes, tem um número maior de braços. Você pode encaixar, por exemplo, a câmera em momentos diferentes, se você quiser. Você pode, a forma deles se adaptarem no campo operatório. No robô XI, por exemplo, que é o que nós utilizamos desde o primeiro caso, ele se adapta melhor para não impactar em, por exemplo, em colisão de braço com o outro, ou colidir com o ombro do paciente, dessa forma. Então, essas mudanças que a plataforma foi fazendo foram melhorando e facilitando todo o processo. Claro que existem outras plataformas robóticas vindo na medicina de forma bem firme, rápida nos últimos anos, que isso possivelmente vai impactar na cirurgia cardiovascular também. Tem plataformas, inclusive, mais baratas, que estão aí com promissoras para a cirurgia robótica, e isso com certeza pode impactar no futuro. Em relação à plataforma robótica, essas mudanças com certeza vão impactar, mas outras tecnologias vieram também em conjunto. Sim. Com isso. Então, métodos de proteção miocárdica, de 10 anos para cá, isso 15 anos para cá, com certeza melhorou. Métodos de exame intraoperatório, como ecocardiografia tridimensional. Ou seja, o preparo do paciente é diferente da cirurgia convencional? É diferente, é bem diferente. A intubação é seletiva, necessariamente o paciente tem que ter alguns pré-requisitos para se cumprir, para poder ser um candidato à cirurgia robótica. A instalação da extracorpórea femural. Então, junto com isso, a evolução também veio em materiais, em cânulas melhores, em métodos de avaliar a perfusão de membros inferiores, de métodos de avaliação de imagem intraoperatória, de mesa cirúrgica mais adequada, de material cirúrgico minimamente invasiva que o cirurgião do campo vai usar, por exemplo, para fazer a amarração dos nós, para fazer ou a clipagem com o uso de cornote, que nós não temos no Brasil, mas os Estados Unidos usa muito. Métodos de proteção miocárdica, que o mais comum é usar o clampeamento habitual da aorta, mas existe a possibilidade de fazer um clampeamento com um balão intra-aórtico, um balão dentro da aorta, né, que isso evitaria a manipulação da aorta. Então, a tecnologia do robô, ela não veio só simplesmente pela melhora do console em si, da plataforma. Isso obviamente veio, mas também veio com outras coisas, melhora da anestesia, das medicações, anestesia multimodal. É uma anestesia diferente? É uma anestesia com... A gente sabe que é uma cirurgia que demora um pouco mais, o posicionamento cirúrgico é diferente, a intubação orotraqueal é seletiva, usa broncocarte, o anestesista tem que estar habituado a fazer isso. Então, os anestesistas de cirurgia cardíaca precisam também de um preparo, de um momento de formação, sem dúvida, para poder fazer. Que estão habilitados para fazer ecocardiografia intraoperatória, então para guiar, por exemplo, a subida de catéteres, para guiar o posicionamento de cânulas, são coisas que avaliar a infusão da cardioplegia. Então, como o acesso ao coração é de forma indireta, através dos braços do robô ou através de uma incisão muito pequena, o auxílio da imagem intraoperatória não tem como fazer se você não tiver esse auxílio no intraoperatório. Porque você pode até fazer, mas você vai começar a acrescentar riscos completamente desnecessários para uma cirurgia que, como o Lucas falou, são pacientes, os pacientes elegíveis para cirurgia robótica são pacientes que você calcula o STS score, o Louro score dele é menos de 1%. É um paciente com doença degenerativa da válvula mitral, um prolapso da valvar mitral. Então existe uma seleção mais rigorosa desses pacientes. Sem dúvida. É um paciente que não pode ter complicações graves numa cirurgia. E a gente teria condições de trazer para o Brasil e implantar certamente? A cirurgia robótica? Sim. Ela está implantada já. Sim. Então, dentro da instituição do Albert Einstein, existe esse programa de cirurgia cardíaca robótica, que a Leve Cardiovascular, encabeçada pelo Fábio Gaiotto, lidera. E esse é um programa muito promissor. Em um curto espaço de tempo, nós conseguimos fazer um número de
de casos necessários para a nossa certificação oficial, com uma parceria muito forte com a Mayo Clinic. Inclusive na aula da pós-graduação, nas aulas, esse nosso mentor ele vai participar ativamente dessa formação, porque a Mayo Clinic é um centro que faz bastante operações em robô. O Arman, esse cirurgião, ele é o coordenador desse setor dentro da Mayo Clinic, que é uma cirurgia standardizada. Vários cirurgiões fazem lá. Se você for lá hoje, então, alguém operou. Aqueles cirurgiões que dizem que tempo de SEC menor na cirurgia aberta pode não ser tão verdade quando você já tem um cirurgião treinado em cirurgia robótica. A cirurgia robótica... Porque a grande crítica que a gente vê é que demora muito. É muito tempo de SEC e isso traz uma série de diversas... Mas essa crítica é uma crítica pertinente. Sim. A curva de aprendizado que vai se atingir depois de 40 ou 50 casos envolve a extracorpórea mais prolongada. Um centro treinado, que é o nosso sonho, seria ter o treinamento do nosso prócto. Ele gasta 1 hora de extracorpórea para fazer. Então se torna uma cirurgia convencional. Uma cirurgia convencional. Só que ele faz 1 ou 2 cirurgias por dia. Há vários anos. Há vários anos. Então ele superou uma curva de aprendizado que o Brasil está longe disso. Sim. Então a crítica da extracorpórea prolongada ela é pertinente. Só que é uma barreira a ser vencida, só pode ser vencida com a curva de aprendizado. Por isso que é como o Samuel falou e o Cardoso falou, o trabalho é de um time. Sim. É institucional. A cirurgia cardíaca robótica é diferente de uma cirurgia de próstata robótica, que é complicada também, mas depende muito da habilidade do cirurgião e de um anestesista bom. Na cardíaca robótica depende de um time muito maior. Por isso que o número de cirurgiões cardíacos robóticos no mundo não é tão grande. Não é tão grande. Porque o processo é difícil para fazer. E além disso, o cirurgião cardíaco só deve se colocar a fazer cirurgia cardíaca robótica se ele tem uma excelente curva de aprendizado aberta. Se a curva de aprendizado aberta, se ele gasta lá 1h30 ou 2 para fazer uma plástica mitral aberta, na robótica ele não vai conseguir fazer melhor. Se torna mais difícil. Não vai conseguir. Porque a válvula fica linda ali na frente e tudo mais. É outro mecanismo. É diferente. São fases de aprendizado. São steps na formação profissional. Sim. Entendeu? Então, você vai se qualificando. Você tem o piloto de um helicóptero, depois o piloto de um avião comercial, o piloto do Boeing, o piloto do jato, tem um astronauta. Você vai avançando na sua formação. Sim. E quais são as suas perspectivas, já que a gente está entrando nesse tema, professor? Quais são as suas perspectivas para a cirurgia cardíaca no Brasil, especificamente? No mundo a gente já viu que já está muito bem consolidada, né? A cardíaca robótica no Brasil, eu acho que ela precisa ser restrita a centros de grande volume de paciente, a cirurgiões que têm muita experiência em cirurgia aberta, como é no mundo, hospital que tenha um treinamento multidisciplinar extenso. O treinamento anestésico é fundamental, é vital. Acessibilidade de custo é muito caro ainda no nosso meio para fazer o procedimento robótico. E o treinamento precisa ser feito com centro de alta qualificação, que envolva todos os passos e com ponte para fora do país também. Sim. Também. Então, e eu, como a minha raiz é acadêmica, sim, tenho vínculo com o Instituto do Coração, com a Faculdade de Medicina do Einstein, com a pós-graduação do Einstein. A obrigação de quem está liderando um time é ensinar. No nosso treinamento, começou o treinamento eu e o Samuel. O Samuel voou e eu andei. Poxa, se eu ficasse junto com o Samuel, eu ia atrapalhar. O desenvolvimento. Trouxe o Cardoso. Sim. Junto. Os jovens andaram mais. Eu estou andando junto com eles. Isso é um time. Senão não anda. Na robótica, se não tiver time, não anda. É visto que é uma tecnologia de ponta, né? Hoje a gente está tendo o desenvolvimento da inteligência artificial. E como é que a gente pode avaliar a situação da cirurgia robótica com quem vem na faculdade de medicina? Existe algum desenvolvimento específico para quem já pleiteia fazer cirurgia, já ter um desenvolvimento de algumas habilidades para chegar numa formação médica que seja adequada para o cirurgião cardíaco robótico, ou isso não interfere? Ele pode ter sua formação tradicional, cirurgias abertas, transcatéter, aorta, transplante, válvula coronária, ou é importante esse desenvolvimento prévio de tecnologias, videogames, inteligência artificial, tudo que a gente vem tendo de... Essa sua pergunta é fantástica, porque a formação ideal é que você aprenda o mecanismo de funcionamento de uma plataforma robótica, como o Samuel falou, lá atrás.
Aí você aprende a cirurgia, soma o conhecimento. Nós, especialmente eu, que sou mais velho, eu aprendi a cirurgia e estou atrás da plataforma. É o contrário. Entendi. Você entendeu? Então, o treinamento, como o Cardoso falou, de 100 horas no console, não é só ficar lá 100 horas sentado no console mexendo, deu 100 horas, acabou. Não. Você tem etapas para cumprir. São fases. É um videogame complexo. Sim. Que você vai vencendo um por um. Tem cirurgião que vai gastar 300 horas. Eu gastei 200 e ainda estou quase acabando. Eles gastaram 60. Então, é o time. Então, a sua pergunta acadêmica é muito importante, porque se o aluno Já desenvolve, né? já desenvolve, ele já aprendeu a mexer na plataforma, já aprendeu como funciona, aprendeu o racional da plataforma, seguramente, depois que ele aprender a operar, o conhecimento vai ser mais fácil, Integra. facilmente integrado. É interessante. E a gente tem essa capacidade, né? Hoje as universidades estão entrando nessa tecnologia mais avançada e eu acredito que a gente vai ter uma reforma curricular em breve, porque tudo hoje é inteligência artificial. E o robô faz parte dessa tecnologia. A inteligência artificial, na radiologia, você manda a imagem, a inteligência artificial monta um laudo, o radiologista faz o trabalho, hoje faz o trabalho de 100 antigamente. Sim. Ele consegue ver vários laudos. laudos. Imagine que a plataforma robótica você pode nutrir com procedimentos cirúrgicos e o robô ajudar o cirurgião a falar, ó, essa manobra que você vai fazer já foi tentada, não deu certo. Você mesmo tentou fazer há 50 operações atrás e não deu certo. São alertas, insights que podem ser feitos pela inteligência artificial de tal forma com o objetivo de otimizar a cirurgia. Sim. E melhorar a cirurgia. Na verdade, é a curva de aprendizado do ser humano passar para o robô. Que é o que já acontece, né? No mundo a gente já vê essas bonecas doll care que cuidam de idosos, já levam as medicações na hora certa, já tem uma programação específica para uma pessoa específica. Daqui a pouco a gente vai estar operando uma cirurgia cardíaca de um outro lugar, utilizando Wi-Fi, que é o que já acontece no mundo inteiro, né? Um fato interessante, vocês conversando sobre isso, e que eu acho que acrescenta muito na cirurgia robótica, na especialidade, esse avanço tecnológico, ele só veio para melhorar. Por quê? Porque na cirurgia robótica, diferente da forma de operar que nós aprendemos todos na residência, que o cirurgião é meio que o dono da verdade, e ele toma a decisão e aquilo e acabou. Na robótica, como todo mundo está vendo o procedimento, a decisão de tudo é compartilhada. Então, o eco fala, é um prolapso de P2 com ruptura de corda de P3. Qual vai ser o planejamento? Não, nós vamos fazer isso. Todo mundo vê o cirurgião fazendo isso. E o planejamento, Samuel? Já que você falou em planejamento, como ele é feito? É muito diferente da cirurgia convencional? Não, a cirurgia ela é igual, ela tem que ser. O que é o procedimento da cirurgia da válvula mitral? Tratar a lesão, seja com ressecção, seja com implante de miocórdia, seja com fechamento de clefts ou comissuras, e o implante do anel. É uma plástica mitral igual. A cirurgia tem que ser igual. É só a forma de fazer que é diferente. Mas o que eu estava falando é sobre isso. A decisão de todo o processo da cirurgia cardíaca robótica ele é muito compartilhada. Não adianta o cirurgião falar assim, não, ficou bom e pronto, eu estou falando que ficou bom. Todo mundo está vendo a cirurgia. Sim. Todo mundo tem a mesma visão do cirurgião. E esse é um negócio que eu acho que acrescenta muito na cirurgia cardíaca, muito mesmo. Todo mundo consegue pensar inclusive, junto, essa história da segurança do paciente, que é muito falado hoje em dia, isso aumenta na cirurgia robótica. Todo mundo está vendo que o procedimento foi seguro, que a plástica ficou perfeita, que o resultado está satisfatório. Então esse é um ponto interessante. São vários cirurgiões vendo a plástica robótica. A gente conseguiu ver isso quando a gente estava na Mayo Clinic, né? O primeiro caso que a gente assistiu lá era do Dr. Joseph Dearang, que é o chefe da Mayo Clinic. E ele estava no console, o Arman estava como cirurgião de campo, e durante a plástica, ele falava, eu acho que eu vou fazer isso aqui, eu vou talvez dar esse ponto aqui. Ou então, quando ele testava a válvula, o que vocês acharam? Talvez fazer mais alguma coisa. Então, toda hora, cada passo, é uma decisão compartilhada, como o Samuel falou. Né? Então, visando
Exato, claro. O resultado você perfeito. tem um cirurgião mais experiente no console, como nesse caso, você tem um cirurgião mais novo no campo, mas a contribuição que cada um pode dar do que está vendo, eu acho que só tem a agregar no resultado da cirurgia. E a gente trouxe isso também, né? Sim. A gente, nos nossos casos, nossa equipe opera junto, eu, o Togaioto, o Samuel. Então, durante a plástica, a gente faz o primeiro passo do que a gente estava programado. Claro, você tem uma programação no pré-operatório, você vê que é um prolapso de P2, você vai fazer uma ressecção triangular, colocar um anel, mas após esse primeiro passo, testou a válvula, nossa, e aí, será que ficou bom? Não, acho que ficou, não, a altura da posterior tá muito alta, vamos tentar baixar um pouquinho. Então, são vários passos e uma decisão compartilhada. Acho que isso realmente tem a agregar muito ao resultado da cirurgia. Sim. E você que foi para Cleveland, foi para Mayo Clinic, né, Lucas? Você acha que a gente chegou no limite ou ainda tem muita coisa para avançar na cirurgia cardíaca robótica? Sem dúvida, tem que avançar muito, né? Gaioto já falou que a gente está começando aqui. A gente está no embrião da cirurgia, o que eles estavam vivenciando lá em 2001 com os títulos, começando as primeiras cirurgias, a gente está começando agora. Claro que no Brasil já tem alguns anos, mas, como o Gaioto também já falou, pouco mais de 100 casos realizados no Brasil inteiro. Se você olhar a publicação da Cleveland Clinic, eles já fizeram mais de 1000 casos de plastia mitral, fora o que já fizeram além disso. Uma publicação de 3.000 da Mayo. Exato. E 3.000. se for ver, por exemplo, tempo de cirurgia, tempo de SEC, a curva de aprendizado, você vê que tem uma queda significativa após o 100º caso. Então, se nesse tempo todo o Brasil fez pouco mais de 100 casos, quer dizer que a gente ainda está na curva de aprendizado. O país inteiro. O país, não é a nossa equipe, é o país inteiro. O Arman falou, vocês têm que fazer 200 casos para vocês saírem da curva. 200 casos. Nós vamos fazer. Nós vamos fazer. Isso. E já que a gente está nesse tema tão interessante, a gente sendo promissor e vendo que realmente a cirurgia cardíaca robótica veio e já ficou, né? A gente já não fala mais em vai ficar, a gente já ficou. Quais seriam os próximos passos, professor Gaioto? Porque a gente viu que o senhor falou numa pós-graduação, né? Que a equipe está promovendo uma pós-graduação junto com o Hospital Albert Einstein. Como é que funcionaria? Quais seriam esses passos e qual é o planejamento da equipe em relação a esse processo formativo? Bom, o processo formativo, como é que eu penso? 2 focos. O médico jovem que está na faculdade, o residente, ele aprender a habilidade robótica lá. Não são todas as faculdades que têm isso, são poucas. Que eu saiba, a única que tem no currículo é o Einstein, por conta do custo do robô. Então, o estudante ele já tem acesso à plataforma. Isso. Esse é o cenário ideal. Para nós, cirurgiões, que não tivemos o acesso lá atrás, nós sabemos operar e agora devemos aprender a mexer na plataforma robótica. Procurar centro de formação sólido, centro que tenha certificação sólida. O Einstein tem, a nossa pós-graduação vai oferecer isso em breve, com complementação no exterior, para a formação ser sólida e não ser formação de curso rápido de fim de semana, que isto não existe. Precisa de uma imersão no assunto, senão o mindset não acontece. Não funciona. Não acontece. E como o Samuel comentou, são doentes de baixo risco. Robótica não é para qualquer doente. E eu vou mais longe. Robótica não é para qualquer cirurgião. Tem que ter treinamento. Tem que ter conhecimento de plastia mitral para fazer isso. Tem que saber usar anel. Tem que saber usar anel corda, tem que saber fazer ressecções, tem que saber fechar comissuras e etc. Senão não dá certo. Senão você faz um programa robótico, você implanta, tem um mau resultado em 1, 2 ou 3 casos, acabou o programa. Vai falar que a robótica é ruim e não é. Muito cuidado com isso. Então, para o futuro, o que eu acho que a sociedade deveria pensar é numa certificação muito sólida, muito correta e delegar a certificação. A sociedade brasileira tem que se focar em outra coisa. Em regimentar resultado, avaliar serviço, certificar, se o serviço tem condição ou não, garantir o processo, mas a certificação na robótica ela é altamente complexa, como é em outras áreas. É assim, dessa forma que eu penso. E o custo é muito alto do processo, muito alto. É verdade. Eu lembro que estava lendo um livro, o The Immortalists, né? Tem uma cena muito interessante que ele compara a diferença do alpinista para o astronauta é justamente essa. O alpinista ele sobe
e vê a Lua de longe. O astronauta ele vai na Lua. Vai na Lua. Essa é a grande diferença. Bom, nós tivemos uma conversa muito interessante. Agradeço a participação do Dr. Lucas Cardoso, Dr. Samuel, do professor Gaioto, e a gente teve aqui uma abordagem de um tema tão interessante que é a cirurgia cardíaca robótica. A gente pôde ver as dificuldades, né, de você conseguir fazer uma cirurgia robótica, chegar a fazer o ato, o processo burocrático de como conseguir essa certificação, quais são os procedimentos que são relacionados à cirurgia cardíaca robótica, qual tipo de paciente, qual tipo de cirurgia, como é que a gente pode fazer formando dentro do Brasil, formando fora do Brasil. E, por fim, eu gostaria que cada um deixasse uma mensagem, né? Como é que a gente poderia incentivar mais ainda os jovens cirurgiões, os cirurgiões já em uma meia idade, né? Eu diria os cirurgiões já com algum tempo de experiência, os residentes, como é que a gente poderia estimular os estudantes de medicina também, que futuramente serão cirurgiões e podem aventar ter esse grande sonho de operar por robô. Eu começo deixando a minha última mensagem falando para todo mundo: aprender a aprender. Todo dia aprender. Procurar conhecimento novo. Quando tiver dificuldade, trazer alguém para ensinar e para ajudar. Trabalhar em time. É o segredo para você desenvolver não só a robótica, mas tudo na sua vida. Essa mensagem que eu deixo para todo mundo aí. E você, Samuel? Acho que o estímulo ele tem que vir da capacidade que o cirurgião tem de operar. A gente tem um mestre em conjunto, todos nós aqui, que falava que quem opera, opera, quem não opera, não opera. Então é operar, é se ligar a serviços que você vai vivenciar de fato a cirurgia cardiovascular como ela tem que ser. É cirurgia de manhã, é cirurgia de tarde, é cirurgia de noite. Então se envolver com isso. Ter o tônus cirúrgico. Porque são essas pessoas que têm esse contato com a cirurgia cardíaca de forma extensa, que vão em algum momento conseguir fazer uma cirurgia minimamente invasiva, uma cirurgia robótica. Não ao contrário. Uma pessoa que não tem a experiência e você vai lá tentar fazer. A chance de dar problema é muito alta. A gente sabe disso, tem um monte de coisa que a gente pode discutir sobre isso. Então acho que o ponto é, se te interessa fazer uma cirurgia minimamente invasiva, é ver quem faz o tempo todo isso, é se envolver em serviços que operam bastante, e para assim você ter a experiência e poder algum dia conseguir fazer um caso desse. Acho que só em resumo, acho que o cirurgião precisa ter humildade para aprender, né? Porque a cirurgia robótica ela não é algo que, pelo menos hoje, faz parte do nosso dia a dia, principalmente na cirurgia cardíaca. Então, ter vontade de aprender e humildade, começar do zero, ir lá nos treinamentos, trabalho em equipe, sem dúvida. Isso a gente falou mais de uma vez hoje, então tem que ter uma equipe que trabalhe de forma coesa, apoio institucional, tá? E uma coisa que a gente está vislumbrando, que a gente comentou aqui em relação à pós-graduação, treinamento, é uma forma também da gente tentar tornar esse processo um pouco menos difícil, né? Nossa equipe para treinar foram mais de 2 anos, a gente teve que ir várias vezes aos Estados Unidos, que ainda é o maior centro de cirurgia cardíaca robótica do mundo. Enfrentamos alguns tropeços, algumas negativas, mas hoje estamos aqui fazendo de forma um programa bem estabelecido, né? Então a gente espera que o cirurgião brasileiro que tem interesse em fazer cirurgia robótica, ele tem acesso a isso também aqui no país, tem acesso a apoio de instituições, de empresas, né? E a gente vai tentar também facilitar esse processo. Eu acho que é isso. Muito bom. Professor Gaioto, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de ter esse belíssimo comitê para falar sobre esse tema que foi muito bem explanado aqui e que eu tenho uma grande certeza que vai ser difundido e vai ser muito bem recebido como uma mensagem de estímulo, uma mensagem de claridão, uma mensagem de luz que possa trazer novos frutos na nossa sociedade de cirurgia cardíaca do Brasil. É isso. Muito obrigado.